pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de cálculo. Nós vamos falar na aula de hoje das funções hiperbólicas, tá? Que são funções que são definidas a partir da função exponencial, e elas têm esses nomes porque mais à frente eu vou explicar com mais detalhes. Elas funcionam para a hipérbole, para uma hipérbole específica, assim como as funções cosseno e seno funcionam para o círculo trigonométrico. Então eu vou definir primeiro quais são as funções hiperbólicas e depois a gente vai ver por que elas têm esse nome, tá? Por que elas recebem esse nome. Então a gente vai começar definindo essas funções, que são o seguinte, ó. Definição. Então a gente começa definindo o seno hiperbólico. O seno hiperbólico é, por definição, a função a gente denota assim, ó, como sen, um hzinho, tá? Do seno hiperbólico. Isso de x é definido como a exponencial de x menos a exponencial de menos x sobre 2. Tá? Essa é a função seno hiperbólico de x. Tá? Observe que o domínio dela está definido em todos os reais, certo? Aqui a gente sabe que, bom, a exponencial de x está definida em todos os reais, a exponencial de menos x também, então o domínio aqui é todo o conjunto dos reais. Tá bom? O cosseno hiperbólico seno hiperbólico é definido como a notação que a gente usa é essa daqui, ó, um hzinho na frente. Cosseno hiperbólico de x é a exponencial de x mais a exponencial de menos x dividido por 2, tá? O domínio aqui também é todo o conjunto dos reais, porque o domínio das funções exponenciais envolvidas aí é o conjunto de todos os números reais. E por fim, a princípio, por fim não, mas as três primeiras e principais, nós temos a tangente hiperbólica. A tangente hiperbólica é definida como o nome sugere, como a tangente comum, né? A tangente usual é seno comum sobre o cosseno comum. A gente define a tangente hiperbólica como sendo o seno hiperbólico dividido pelo cosseno hiperbólico. Tá? Então, a gente denota assim, ó, tangente hiperbólica de um valor x é definido como seno hiperbólico de x dividido pelo cosseno hiperbólico de x, que é, usando essas expressões, exponencial de x menos a exponencial de menos x dividido por 2, dividido pela exponencial de x mais exponencial de menos x dividido por 2, isso aqui vai embora, e no fim das contas a gente tem então exponencial de x menos a exponencial de menos x dividido pela exponencial de x mais a exponencial de x, de menos x, certo? E aí, bom, observe que isso nunca é zero, certo? O domínio dessa função aqui também é todo o conjunto dos números reais, porque aqui embaixo a exponencial de x sempre é positivo, certo? Lembra que o gráfico dela é aquela coisinha assim, né? Ela está toda acima do eixo y. E a exponencial de menos x também é sempre positiva, tá? Mesmo que aqui eu tenha um número negativo no expoente, a exponencial continua sendo positiva, tá? Só que o gráfico vai ser o contrário aqui, né? Se o exponencial de x vai assim, a exponencial de menos x vem assim, né? Vai ter um comportamento um pouquinho diferente, mas não tem problema. O fato é que aqui embaixo é sempre diferente de zero e, portanto, o domínio aqui também, o domínio da tangente hiperbólica é todo o conjunto dos números reais, tá? E aí a gente tem as funções secante hiperbólica, cossecante hiperbólica e cotangente hiperbólica, que são definidas de maneira análoga, né? Secante hiperbólica. Secante hiperbólica. Ela é definida como sendo, bom, se a secante comum é um inverso
do cosseno comum, então a secante hiperbólica a gente define de maneira natural como sendo 1 sobre o cosseno hiperbólico. Tá? O cosseno hiperbólico, o domínio é todos os números reais. Bom, isso daqui também nunca é zero, né? O cosseno hiperbólico nunca é zero, porque isso aqui é positivo e isso aqui é positivo. Tá? Então, aqui, digamos que o domínio da função secante hiperbólica é todos os reais também, porque o cosseno hiperbólico nunca se anula. A cossecante hiperbólica, então aqui o domínio é R, né? Domínio dessa função é o conjunto dos números reais. A cossecante hiperbólica a cossecante comum é o inverso do seno. Então, a cossecante hiperbólica a gente define como sendo o inverso do seno hiperbólico. Cossecante hiperbólica, né? A gente coloca um Hzinho na frente para diferenciar da cossecante comum. Isso aqui, por definição, é 1 sobre o seno hiperbólico de x. Tá? E aí, bom, o seno hiperbólico ele pode ser zero, né? Por quê? Isso aqui vai ser zero quando o exponencial de x for igual ao exponencial de menos x. E como a função exponencial é injetiva, isso só vai acontecer quando o x for igual a menos x. E o x só é igual a menos x quando o x é igual a zero. Tá? Então o domínio dessa função aqui, o domínio dessa função, ele é todo o conjunto dos números reais, exceto o número zero, tá bom? Porque no zero, observe que eu vou ter 1 menos 1, que é zero, tá? Que eu vou ter e elevado a zero, menos e elevado a zero também, mas só aí, tá? No resto você não tem essa coisa aqui dando zero nunca mais, tá? E aí, por fim, a cotangente hiperbólica. A cotangente hiperbólica, por definição, bom, a gente escreve assim, né? Cotangente hiperbólica. A cotangente normal não, mas é comum, vamos dizer assim, né? A cotangente usual é o inverso da tangente, então aqui a gente define como o inverso da tangente hiperbólica. Aqui eu esqueci de colocar o x, né? Deixa eu apagar aqui. Cotangente hiperbólica de x é igual, por definição, ao inverso da tangente hiperbólica, que também pode ser escrito assim, como cosseno hiperbólico de x dividido pelo seno hiperbólico de x. Tá? E aí, o domínio também é o mesmo da cossecante hiperbólica, né? Porque aqui embaixo, isso só se anula no x igual a zero, certo? Então, o domínio aqui é também r menos zero. Beleza? Então essas são, digamos, as 6 funções hiperbólicas naturais, né, que a gente trabalha. O seno hiperbólico, cosseno hiperbólico, tangente hiperbólico, secante hiperbólico, cossecante hiperbólico e cotangente hiperbólica. E assim como no caso clássico, né, das funções trigonométricas clássicas, essas funções também satisfazem algumas identidades, tá, que a gente vai ver depois. Aí antes de ver quais são essas identidades, a gente vai traçar um esboço aqui do gráfico dessas funções. Por enquanto eu vou trazer o gráfico delas sem explicar muito por que elas se comportam dessa forma. Mas quando nós estivermos de posse de algumas ferramentas, como a segunda derivada, por exemplo, e alguns estudos sobre concavidade e coisas desse tipo, a gente pode voltar nesses exemplos e estudar com clareza por que o gráfico dessas funções vão ser esses desenhos que eu vou colocar aqui. Tá? Mas a princípio eu vou colocar mais a título de curiosidade, para vocês verem como que o gráfico dessas funções se comportam, e depois no futuro a gente explica melhor por que elas têm esse gráfico. Tá? Então o gráfico pelo menos das três primeiras funções hiperbólicas. Só para a gente ter uma ideia de como funciona. Beleza. Então, primeiro que a gente vai ver é a função seno hiperbólico. Seno hiperbólico de x. Como é que seria o gráfico dela?
Para a gente ter alguma referência em como ver esse gráfico, a gente vai colocar aqui o eixo Y e o eixo X. Certo? E aí a gente tem dois gráficos que a gente vai usar como referência. Que é o gráfico da função meio da exponencial de x, porque lembra que, só lembrando, né, que isso aqui é justamente a exponencial de x menos a exponencial de x sobre 2. Certo? Essa é a função seno hiperbólica. Então, eu vou colocar aqui o gráfico da função exponencial de x sobre 2. Deixa eu desenhar ela com uma cor diferente aqui. Essa função aqui, y igual a exponencial de x sobre 2, ela no zero passa no meio, né? Então aqui ela passa no meio. Aqui eu vou colocar 1 sobre 2. Deixa eu colocar esse meio mais para cima aqui. Isso. No zero ela passa no meio e ela se comporta parecido com a função exponencial, certo? Só que ela está dividida por 2. Então, ela continua vindo para cá assim, vai para zero aqui no infinito, depois sobe para mais infinito aqui, certo? E aí a função, vou colocar numa outra cor agora, y igual a menos exponencial de menos x sobre 2, vai ser essa função aqui, ó. Tem um negativo aqui, né? Então, se fosse positivo seria assim, né? Se fosse positivo seria essa função. Como é negativo, seria isso jogado aqui embaixo, né? Uma certa simetria. Só que aqui eu estou com menos x, então ela tem um comportamento contrário, certo? Ela vai fazer isso aqui, ó. No x igual a zero, ela passa no menos meio, embaixo, certo? E ela vai fazer isso daqui, ó. Beleza? Porque ela é sempre negativa, tá? Observe que a exponencial de menos x sobre 2 é sempre positiva. Então, quando eu coloco menos aqui na frente, ela é sempre negativa. Beleza? E aí, a função seno hiperbólico vai estar aqui no meio desse jeito aqui, ó. Observe que o seno hiperbólico do zero é zero, certo? Para x menor que zero, isso aqui para x menor que zero, isso aqui está entre 0 e 1, e isso daqui, como é maior que zero, é maior do que 1, né? Porque está depois do e, então essa diferença aqui dá negativo, certo? Dá negativo, e daqui para frente ela passa a ser positiva, tá? A função passa a ser positiva. Então essa daqui é o gráfico da função y igual ao seno hiperbólico de x, que é a soma dessas duas, tá? Por isso que está esse gráfico aqui no meio, tá bom? Digamos que é a média aritmética entre a exponencial de x e a exponencial. Não é bem a média aritmética, porque aqui está a diferença. Não, sim, é a média aritmética dessa com essa, de fato, tá? Porque isso é a soma, a função seno hiperbólica é a soma dessa com essa. Aqui eu já coloquei o menos, tá? Então a função seno hiperbólica é a média aritmética entre essas duas coisas, tá? Então cada ponto aqui está equidistante do ponto associado aqui, com a mesma coordenada. Então se a gente pegar a mesma coordenada aqui, ó, por mais que o desenho não pareça que está acontecendo isso, mas esse ponto aqui, ó, essa distância daqui até aqui, é a mesma da distância daqui até aqui. Tá? Isso para qualquer x, tá bom? Então por isso que a gente pode colocar essa curva aqui no meio desse jeito. É um jeito de escrever esse desenho, tá? É uma explicação do porquê o desenho se comporta dessa forma, né? Com mais ferramentas a gente explica mais precisamente por que aqui a concavidade é para cima e que a concavidade é para baixo. Mas já é uma boa explicação do porquê que essa curva se comporta desse jeito, tá? Então esse é o gráfico da função seno hiperbólico, mais ou menos, é um esboço. Agora cosseno hiperbólico. Cosseno hiperbólico de x, que é exponencial de x sobre mais exponencial de menos x sobre 2. Então vamos fazer um desenho parecido. Aqui eu vou colocar o eixo x, aqui eu vou colocar o eixo y, aí eu vou usar a função exponencial vou colocar a função exponencial y igual a exponencial de x sobre 2, que é a mesma aqui, tá? Então o gráfico é o mesmo. Ela passa aqui no meio
Observe que está um zoom gigantesco aqui, né? Essa distância aqui para mim é meio, tá? Então a gente deu um zoom bem grande. E aí a gente tem essa curva assim, função exponencial. E ela continua aqui indo até se aproximando cada vez mais do zero aqui. Tá? É porque aqui não cabe no desenho, né? Mas aqui tá convergindo para zero quando x vai para menos infinito. E aí a função, eu vou usar agora outra função y igual, agora não é menos, né? É mais. Então é exponencial de menos x sobre 2. Que é o que? Ela passa, quando x é zero, ela passa nesse ponto aqui também, assim como quando x é zero a outra passa, né? Então a gente tem um ponto sobre o outro aqui. E ela faz assim, ó. Como está negativo aqui, vai ter uma certa simetria com relação ao eixo x, ao eixo y. Então ela vem aqui, ó, estoura para mais infinito quando o x vai para menos infinito, e quando o x vai para mais infinito, o exponencial de menos x vem aqui para baixo com o sinal trocado, né? Então com x muito grande eu vou ter isso aqui, ó, 1 sobre 2 exponencial de x, é essa a função, né? E quando o x vai para o infinito, isso aqui é muito grande, então isso aqui vai para zero. Então por isso que ela se comporta assim, ó. Tem uma certa simetria aqui, certo? E essa é a função y igual ao exponencial de x, exponencial de menos x sobre 2, beleza? E aí o gráfico da função cosseno hiperbólico vai estar aqui nesse meio aqui. Aqui é a soma, né? Então agora o gráfico é a soma dessas duas. Até a soma dessa com a soma dessa. Então, aqui, ó, para o mesmo x, o que a gente está fazendo? Para o mesmo x, esse tamanho aqui, somado com esse tamanho aqui, ó. Então, eu vou jogar ele aqui em cima, aqui, assim, mais ou menos. E a gente vai fazer isso em cada ponto, tá? Então, no fim das contas, a gente vai obter uma curva assim. Quando o x é zero, isso passa no 1, certo? Então, deixa eu continuar o eixo aqui. Aqui vou colocar o 1. Quando o x é zero, ele passa aqui, sem encostar aqui, tá? Não encosta. Porque isso aqui é maior do que os dois, né? Então, não encosta. Então, essa é a curva que é o número 1. Essa é a curva dada pelo cosseno hiperbólico de x, tá? Então, a rosinha é essa, a azul é essa e o amarelo é o gráfico do cosseno hiperbólico. Beleza? Ótimo. E aí, a tangente hiperbólica que é exponencial de x menos exponencial de menos x sobre exponencial de x mais a exponencial de menos x, vai ser isso daqui, ó. Ela vai estar limitada por duas curvas. Observe que esse termo aqui, ó, é sempre menor ou igual a esse, né? Porque isso. Então isso aqui é sempre menor ou igual a 1. Então, a primeira coisa que a gente observa é o seguinte, ó, o menos 1 limita por baixo essa função e o 1 limita por cima. Tá? Vamos ver por que isso acontece. Bom, observe o seguinte, ó. Menos exponencial de x, por que, né, que isso aqui acontece? Ó, menos exponencial de x mais exponencial de menos x, isso é o que? Isso é menos a exponencial de x menos a exponencial de menos x, e com certeza, na verdade é o menor estrito, porque olha só o que acontece, ó. Menos exponencial de x com certeza é menor do que a exponencial de x. Por quê? Porque esse número aqui é menor que zero e esse número aqui é maior que zero, tá? Então, essa parte aqui já é menor que essa. E aqui eu vou repetir. Tá? Então, como isso aqui é positivo, se eu jogar dividindo aqui agora, o menos 1 que fica aqui vai ser menor do que a exponencial de x menos a exponencial de x dividido por esse número aqui que é diferente, que é maior que zero. E isso daqui é exatamente a tangente hiperbólica de x, tá? Então a gente mostrou que, de fato, o menos 1 é menor que isso, tá? Então se quiser anotar aí, ou então dar um pause no vídeo, tá? Só para não precisar apagar tudo de novo aqui, tá? Então essa aqui mostramos, né? Isso aqui, ok. Provado. Deixa eu apagar aqui então, pode dar um pause se quiser.
E por que que isso daqui acontece? Ó, observe o seguinte, que a exponencial de x menos a exponencial de menos x sempre é menor do que a exponencial de x mais a exponencial de menos x. Porque esse termo aqui, ó, com certeza é menor que zero, porque tem um menos aqui, e esse daqui é maior que zero. E aqui é o mesmo termo, tá bom? Então, como esse aqui é maior que zero, tudo, eu posso passar dividindo para cá sem trocar a desigualdade. E se eu passar ele dividindo, fica o 1 aqui, né? Exponencial de x mais a exponencial de menos x. E isso daqui é justamente a tangente hiperbólica, tá? Então, isso aqui também está demonstrado. Então, a primeira coisa que a gente observa é que a tangente hiperbólica ela está limitada entre menos 1 e 1 estritamente. Tá? E aí, o gráfico dela funciona mais ou menos assim. Se eu colocar aqui o eixo x e aqui o eixo y, eu tenho duas retas horizontais que limitam esse gráfico. Aqui eu vou colocar a reta y igual a 1. Aqui é na altura 1. E aqui embaixo eu vou colocar a reta y igual a menos 1. Tá? E aí a tangente hiperbólica no zero é zero, certo? Então ela passa nesse ponto aqui. Aí quando o x é maior que zero, ela começa a crescer assim, ó. Mas nunca chega no 1, ela chega cada vez mais próximo do 1, mas nunca chega no 1. E depois, para x menor que zero, e vindo para o menos infinito, ela vai se aproximando cada vez mais do menos 1. Tá? É um exercício nessa seção calcular o limite dessa função quando o x vai para mais infinito, vai para menos infinito. Para x indo para mais infinito, você mostra que esse limite converge para 1. É um exercício que vocês podem tentar fazer. E quando x tende a menos infinito, isso aqui converge para menos 1. O limite, né? O limite, quando x vai para menos infinito, converge para o menos 1. Está cada vez mais próximo do menos 1. Tá? Então, essa daqui, essa aqui é a reta y igual a 1. Essa reta aqui é a y igual a menos 1. E aqui no meio é o gráfico da função tangente hiperbólica. Beleza, pessoal? Então, está aqui o gráfico das três principais funções hiperbólicas e vocês podem tentar fazer, tentar esboçar o gráfico das outras três funções hiperbólicas. Eu deixo para vocês como exercício por enquanto. Tá? Mas no futuro a gente vai ter mais ferramentas também para esboçar esses gráficos com maior precisão. Beleza? Agora, a gente vai mostrar algumas identidades que nós temos entre as funções hiperbólicas para que a gente consiga fazer um paralelo das funções seno e cosseno hiperbólicas com as funções seno e cosseno usuais, digamos assim. Tá? Então, essas próximas identidades hiperbólicas que nós vamos demonstrar vão nos ajudar a dar uma interpretação e até mesmo dar uma boa razão e explicar por que essas funções são chamadas de seno hiperbólico e cosseno hiperbólico. Né? Esse nome não vem do nada. Ela tem uma razão de ser e eu gostaria que vocês entendessem isso. Tá? Então, é nisso que a gente vai investir nosso tempo agora. Tá? Então, identidades hiperbólicas. Vou colocar as principais aqui, que a gente vai estudar agora. Eu vou colocar na ordem que está no livro aqui para ficar melhor para a gente. Ó. Primeira delas, o seno hiperbólico. Seno hiperbólico de menos x. Ele é igual a menos o seno hiperbólico de x para todo x real. Lembra que aqui, para todo, tá? Esse azinho ao contrário. Então, isso nos diz que o seno hiperbólico é uma função ímpar, certo? Quando uma função aplicada no menos o valor dá menos a imagem do valor, a gente diz que isso é uma função ímpar. Essas funções no futuro, quando você for integrar elas têm algumas propriedades interessantes, as funções ímpares. A segunda identidade diz respeito ao cosseno hiperbólico. O cosseno hiperbólico de menos x é igual ao cosseno hiperbólico de x. Tá? Isso também para todo x em R. Isso está nos dizendo que essa função é uma função par. Tá? Quando você aplica uma função, quando você aplica uma função em menos um valor e dá a mesma coisa que aplicar a função no valor original, isso para qualquer valor do domínio, você chama isso de função par. Tá?
função cosseno, por exemplo, é par e a função seno também é ímpar. Tá? Então, os seus análogos, no caso hiperbólico, satisfazem a mesma propriedade. A terceira identidade, que é bem importante, e essa que vai ajudar a gente a fazer a análise e a analogia com a hipérbole, assim como as funções cosseno e seno têm a sua analogia com o ciclo trigonométrico, é essa identidade aqui, ó, cosseno hiperbólico ao quadrado de x menos o seno hiperbólico ao quadrado de x é igual a 1 para todo x real. Tá? Essa é uma identidade, digamos que a gente pode dizer que é a identidade fundamental da trigonometria hiperbólica, vamos dizer assim, tá? Eu abusando bastante do termo aqui, tá? O livro traz outras duas identidades aqui, eu acho que tem uma que vale a pena a gente estudar, que é essa daqui, ó. Secante hiperbólica ao quadrado de x é igual menos a tangente hiperbólica ao quadrado de x, né? Lembra que isso aqui para todo x real, né? Que a tangente ao quadrado, a tangente hiperbólica ao quadrado e a secante hiperbólica ao quadrado, o domínio dela é todos reais, né? Porque o cosseno hiperbólico nunca se anula. Isso. Observe que no caso usual é 1 mais a tangente, né, ao quadrado. Então aqui apareceu um menos e aqui também apareceu um menos. Tá? Então essa é a diferença entre o cosseno hiperbólico com o seno hiperbólico do cosseno usual e o seno usual. Aqui a gente já nota uma diferença em relação ao caso das funções trigonométricas usuais. Tá? E aí o livro traz mais duas equações que dizem respeito ao seno hiperbólico da soma e ao cosseno hiperbólico da soma. Tá? Aqui tem equações similares ao caso comum. Tá? Essas duas equações eu vou deixar para vocês como exercícios demonstrar o que elas são. O livro traz esses exercícios, deixa eu ver quais são aqui. Deixa eu falar direitinho para vocês quais são. É o exercício 11 e o exercício 12 da página 230 da seção 3.11. Então, ó, exercício 11 e 12, deixa eu colocar aqui, ó. Exercícios 11 e 12 da página 230, a seção 3.11. Tá? O livro que eu estou usando, lembra, do James Stewart? Cálculo volume 1. Eu estou com a 8ª edição aqui, tá? Pode ser que de uma edição para outra mudem a ordem dos exercícios, né? Então por isso que é importante falar qual é a edição, tá? Então tentem fazer, é bem fácil, não é difícil não, tá? É até mais fácil do que o seno e o cosseno usuais, tá? Porque aqui é tudo brincar com as funções exponenciais, usar as propriedades de potência, é bem tranquilo. Beleza, gente? Então eu vou apagar aqui, esse aqui eu vou deixar para vocês como exercício. Se não conseguir, grita aí nos comentários, tá? Que eu posso fazer um vídeo extra resolvendo esse exercício para vocês, enfim, a gente pode ver o que faz. Mas eu acredito que vocês não vão ter grandes dificuldades, tá bom? Essas 4 aqui, para o que a gente precisa fazer na aula, são mais importantes, não tem jeito. Então vamos lá. Vamos provar então essas 4 identidades. Então, primeira coisa, vamos provar essa primeira aqui, ó. Demonstração então. A primeira, vamos lá, quem pegar um x real qualquer. Eu vou pegar um x real qualquer que vai servir para os 4, né? E aí eu vou começar aqui agora na primeira. A primeira, quem é o seno hiperbólico de menos x? Bom, por definição, o seno hiperbólico ele faz o quê? Ele calcula a exponencial no valor que está aqui, no menos x, então, né? Menos a exponencial do menos x, certo? Então, lembra que se fosse x, seria exponencial de x menos exponencial de menos x. Como é no menos x, então a exponencial do menos x menos a exponencial do menos x, certo? Deixa eu escrever, aqui ficou meio confuso, né? Deixa eu escrever melhor aqui. Aqui é a exponencial de menos x menos a exponencial de menos x. Agora ficou melhor. E isso dividido por 2, certo? Agora, isso aqui é a exponencial de menos x menos a exponencial de quem? X, né? Porque menos com menos vai dar mais.
E isso daqui é justamente menos, se eu colocar aqui fora, a exponencial de x menos a exponencial de menos x dividido por 2. E essa expressão aqui é justamente o seno hiperbólico de x, tá? Com menos aqui fora. Então, bem fácil, né? Tranquilinho. Agora, o cosseno hiperbólico. O cosseno hiperbólico de menos x, por definição, ó, é a exponencial disso mais a exponencial de menos isso, que é menos x, certo? Dividido por 2. No fim das contas, isso é a exponencial de menos x, mais a exponencial de menos com menos dá mais, então a exponencial do próprio x sobre 2. Só que a soma comutativa, né, isso é a mesma coisa, que é a exponencial de x mais a exponencial de menos x sobre 2. E que, portanto, isso aqui é justamente o cosseno hiperbólico de x, tá? Então, os itens 1 e 2 foram embora, certo? Conseguimos provar os itens 1 e 2, certo? Eu vou apagar porque eu acho que o 3 não cabe naquele espacinho, não. Então, o item 3. O item 3 é a identidade fundamental, né, entre aspas, trigonometria hiperbólica, né, que eu usei licença poética para chamar disso. Então vamos ver que isso aqui vai dar 1 mesmo. Olha só o que é isso. Cosseno hiperbólico ao quadrado de x mais cosseno hiperbólico ao quadrado de x, por definição é o que? Vamos lá. Cosseno ao quadrado aqui, o hiperbólico é a exponencial de x, mais a exponencial de x sobre 2 ao quadrado. Esse aqui é o tipo de demonstração. Opa, aqui é menos, né? Eu quero saber o que é isso menos isso. Esse é o tipo de demonstração que é só você jogar aí e fazer a conta e você vai ver que vai dar certo. E aqui a exponencial de x menos a exponencial de menos x ao quadrado. Opa, dividido por 2, agora sim ao quadrado. Agora é usar as propriedades de potência com propriedade dos produtos notáveis, né? Aqui então, em cima eu vou ter o quadrado desse, que é a exponencial de 2x, mais 2 vezes esse, que é a exponencial de x vezes a exponencial de menos x, mais o quadrado desse, que é a exponencial de menos 2x, né? Tudo isso dividido por 4, certo? Porque é 2 ao quadrado. E aí menos uma coisona aqui, ó, o quadrado desse, exponencial de 2x, menos 2 vezes esse vezes esse, mais o quadrado do segundo, tudo isso dividido por 4. Então observe que eu tenho uma subtração de frações com o mesmo denominador. Então eu posso repetir aqui o denominador, certo? E ver o que resta. Ó, aqui eu tenho exponencial de 2x menos exponencial de 2x. Ó. Então esse aqui vai embora com esse, certo? Aqui eu tenho... O que é isso daqui? Ó? Isso aqui é 2, certo? Porque exponencial de x vezes exponencial de menos x, somando os expoentes dá 0. Então vai dar exponencial de 0, que é 1. 1 vezes 2, 2. Então fica um 2 aqui. Aqui eu tenho a exponencial de menos 2x e aqui menos o mesmo cara. Então esse daqui vai embora com esse daqui, certo? E aqui eu tenho menos com menos mais. Então, mais 2 vezes de novo 1, né? Porque a exponencial de x vezes exponencial de menos x de novo. X menos x é 0, então a exponencial de 0 é 1. Então, o que sobrou aqui, ó? 4 dividido por 4, que é 1. Certo? Então, de fato, a identidade trigonométrica digamos, para o contexto hiperbólico está devidamente demonstrado, tá? E agora a gente vai usar essa igualdade para mostrar o porquê que essas funções são chamadas de cosseno hiperbólico e seno hiperbólico. Bom pessoal, eu já cortei o vídeo aqui com isso tudo aqui, porque para eu fazer esses desenhos aqui, em geral eu demoro, eu tenho que apagar, então para não fazer vocês perderem o tempo de vocês me vendo desenhar isso e apagar, até para ficar minimamente bonito, igual não está aqui, não está bonito, eu já coloquei tudo de uma vez aqui, mas aí eu vou explicar para vocês passo a passo. Então, por que diabos cosseno e seno hiperbólicos? Né? Por que a gente chama isso assim?
Então, para explicar isso, eu vou relembrar para vocês algumas coisas básicas que a gente tem do cosseno e do seno, usuais, para depois fazer uma analogia com a hipérbole, certo? Lembra que o círculo trigonométrico de raio 1 tem essa equação, x² mais y² igual a 1, e a hipérbole mais clássica, digamos, tem várias hipérboles, mas a hipérbole clássica que a gente trabalha é essa aqui, x² menos y² igual a 1, que tem, digamos que o esboço ou a representação geométrica dessa curva são essas duas faixas aqui, nesses dois ramos de hipérbole, tá bom? E aí é o seguinte, no caso do seno e cosseno usuais, a gente tem que cada ponto aqui do círculo, a gente já sabe que essa primeira coordenada aqui é o cosseno de t, e essa segunda coordenada aqui é o cosseno desse ângulo, certo? Então aqui é o cosseno de t e aqui o seno de t, tá? Na hipérbole a gente vai ter algo parecido. Se a gente pegar um ponto qualquer aqui da hipérbole, um ponto t, um ponto qualquer, existe, a gente vai ver, deixa eu desenhar de outra cor aqui, um ponto aqui qualquer, e pegar esse traço aqui, ó. A gente vai ver que qualquer ponto da hipérbole se escreve dessa forma aqui, ó. Dessa hipérbole aqui, ó. Se escreve como cosseno hiperbólico de t, seno hiperbólico de t, tá? Mas agora, t não é mais esse ângulo aqui, tá? Não é mais isso. O parâmetro t já não funciona mais como esse ângulo. Aí você poderia perguntar, poxa, mas então que analogia é essa que você faz? Que aqui é cosseno t, seno de t, e aqui é cosseno hiperbólico de t, seno hiperbólico de t. Aqui eu posso ver como o ângulo de abertura desse segmento com eixo x, mas aqui eu não posso ver isso como ângulo de abertura. Então por que tem analogia se aqui funciona de um jeito e aqui funciona de outro? Bom, a boa notícia é que apesar de nós não podermos usar a analogia do ângulo, mas a gente pode analisar a analogia de área, tá? Para quem lembra, para quem não lembra eu vou lembrar para vocês, se você tem um setor circular de um círculo de raio R, isso aqui eu tenho raio R e aqui é a abertura θ, essa área aqui, ó, só para relembrar para quem nunca viu, essa área amarela, deixa eu desenhar a área primeiro, e aí o ângulo de abertura θ, essa área aqui é justamente o ângulo em radianos vezes o raio ao quadrado sobre 2. Tá? Essa é a fórmula da área de um setor circular. Só que aqui, o raio que nós estamos trabalhando no círculo trigonométrico, o raio é 1, tá bom? Então, se o raio é 1, a área aqui quem é? Ó? É θ sobre 2. É θ sobre 2. Então, nesse contexto aqui, ó, se eu olhar para essa área, e aqui eu colocar o ângulo T, essa área A aqui, usando essa equação, essa área é justamente T sobre 2. Ou você pode enxergar o parâmetro T como 2 vezes essa área do setor circular que é determinado por essa abertura. Tá? Aqui a gente vai ter algo parecido. Esse T não é esse ângulo aqui, tá? Mas ele vai ser o dobro dessa área aqui, tá bom? Por enquanto a gente não tem ferramentas, quando a gente aprender a calcular integral, calcular essa área aqui vai ser bem simples. Mas eu já vou, por enquanto vocês vão ter que acreditar em mim, que se a gente pega esse ponto P aqui, ó, esse ponto P, ele é escrito da forma cosseno hiperbólico de t, seno hiperbólico de t, onde o t, esse t que faz isso, é justamente 2 vezes essa área aqui, ó, essa área amarela aqui. É 2 vezes, vou colocar assim, ó, 2 vezes a área amarela, tá? Nesse caso, tá bom? Então essa é a analogia, tá? Não é com o ângulo que a gente consegue estabelecer uma analogia entre esses dois comportamentos, mas é a partir da área, tá? Se você pegar um ponto arbitrário da hipérbole
ele é da forma cosseno hiperbólico de t, seno hiperbólico de t, onde esse t é o dobro dessa área que está abaixo dessa retinha, desse segmento de reta, e entre a hipérbole, tá? Esse pedaço aqui. Por enquanto a gente não sabe calcular essa área porque, digamos que um dos lados é curvo, né? Então isso não é um triângulo. Então não dá para você usar a fórmula do triângulo aqui para calcular essa área. Bom, da mesma forma como esse t aqui, desse ponto, é dado como o dobro dessa área, aqui também, tá? O cosseno de t, esse ponto aqui é cosseno de t, seno de t, onde esse t é dado pelo dobro dessa área. Tá bom? Então essa é a analogia entre o caso clássico, a trigonometria clássica no círculo, e, entre aspas, uma trigonometria na hipérbole, tá bom? Então é por isso que essa função, já que ela satisfaz isso, o que garante a existência desse t, em princípio, é o cosseno hiperbólico e o seno hiperbólico satisfazerem essa equação, que é uma equação similar a essa hipérbole, tá bom? Então é por isso que essas funções que nós construímos hoje são chamadas de cosseno hiperbólico e seno hiperbólico, porque elas estão para a hipérbole, para essa hipérbole, assim como as funções cosseno e seno estão para o círculo trigonométrico de raio 1, tá bom? E essa daqui tem tamanho 1, a distância da origem, né? Aqui onde ela encosta o x também é de tamanho 1. Beleza, pessoal? Então essa é a explicação do porquê essas funções são chamadas de cosseno hiperbólico e seno hiperbólico, tá bom? E aí agora a gente vai encontrar algumas equações para as derivadas dessas funções. A gente vai ver que tem algumas coisas similares com as funções trigonométricas usuais, com algumas pequenas diferenças, tá? A gente vai ver, por exemplo, que a derivada do seno hiperbólico está relacionado com o cosseno hiperbólico, a derivada do cosseno hiperbólico está relacionada com o seno hiperbólico, a derivada da tangente hiperbólica está relacionada com a secante hiperbólica ao quadrado, por exemplo, tá? Então, é isso que a gente vai mostrar agora, tá? E aí calcular a derivada dessas funções é muito fácil porque elas estão em termos de funções exponenciais. Então, a gente já sabe calcular a derivada de funções exponenciais, então a gente já sabe calcular a derivada dessas funções, tá bom? Então, eu vou apagar aqui para a gente fazer isso. Derivadas das funções hiperbólicas. Então, a primeira que a gente vai atacar, o primeiro problema que a gente vai atacar é qual é a derivada do seno hiperbólico. Então, vamos lá. Bom, isso é a derivada, por definição, a derivada do seno hiperbólico é a derivada da função exponencial de x menos exponencial de menos x sobre 2, certo? Como aqui eu tenho uma constante, meio, multiplicando essa diferença, eu posso tirar ela da derivação e fazer a derivada da diferença, certo? A derivada da exponencial de x é a própria função exponencial de x, menos a derivada da exponencial de menos x, aqui a gente tem que usar a regra da cadeia, porque eu tenho a função exponencial composta com a função do primeiro grau menos x. Então a derivada de exponencial de menos x é a derivada da exponencial aplicada na função de dentro, que é menos x, multiplicada pela derivada da função de dentro, que é menos 1. Certo? Então eu tenho meio de exponencial de x, menos com menos vai dar mais a exponencial de menos x. E observe que essa expressão é justamente o cosseno hiperbólico de x. Então, assim como a derivada do seno é o cosseno, a derivada do seno hiperbólico é o cosseno hiperbólico de x. Tá? Aqui a demonstração está aqui, beleza? Qual é agora a derivada da função cosseno hiperbólico? A gente sabe que a derivada do cosseno é menos o seno. Vamos ver se a derivada do cosseno hiperbólico é menos o seno hiperbólico. Vamos ver isso. Então, a derivada do cosseno hiperbólico de x, por definição, é a derivada de exponencial de x mais a exponencial de menos x dividido por 2, certo? Agora, bom, da mesma forma eu tenho um meio multiplicando aqui, que é uma constante que eu posso tirar, e aí eu derivo cada parcela aqui.
A derivada da exponencial é a própria exponencial, mais a derivada da função exponencial de menos x de novo. É a mesma coisa que a gente fez aqui atrás. Ó. É menos a exponencial de menos x. Ah, desculpa, não tem esse menos aí não. Aqui não. Ó, é a exponencial de menos x, né? Porque é a função exponencial aplicada na função de dentro, multiplicado pela derivada de dentro, que é menos 1. Tá? Então, o que sobra aqui é meio da exponencial de x menos a exponencial de menos x. E isso daqui é justamente o seno hiperbólico de x. Então, diferente do caso clássico, em que a derivada do cosseno é menos o seno, a derivada do cosseno hiperbólico é o seno hiperbólico. Não muda o sinal, então, né? Ótimo. Agora, a derivada da tangente hiperbólica. Vamos ver o que vai ser. A derivada da tangente hiperbólica. A derivada da tangente clássica, o que é? A derivada da tangente clássica é secante ao quadrado. Vamos ver qual é a derivada da tangente hiperbólica, então, para ver se tem alguma similaridade. Bom, a derivada da tangente hiperbólica é a derivada por definição desse quociente aqui, ó, seno hiperbólico sobre o cosseno hiperbólico. Como a gente já conhece essas duas derivadas, a gente pode usar a regra do quociente, né? Então aqui vai ficar o cosseno hiperbólico embaixo, ao quadrado, certo? Que é o quadrado do denominador, aqui embaixo. E aqui em cima, vou colocar esse igual aqui fora, né? E aqui em cima é o que? É a função de dentro, cosseno hiperbólico de x, vezes a derivada da função de cima, que é cosseno hiperbólico, aí menos o contrário. Agora é o seno hiperbólico multiplicado pela derivada do de baixo, que nós acabamos de ver que é o seno hiperbólico. Então, no fim das contas, a gente tem cosseno hiperbólico ao quadrado de x menos o seno hiperbólico ao quadrado de x sobre o cosseno hiperbólico ao quadrado. Opa, coloquei o quadrado aqui antes do h. Certo? Cosseno hiperbólico ao quadrado de x. Só que nós já vimos a identidade fundamental desse contexto hiperbólico, que essa diferença do cosseno hiperbólico menos o seno hiperbólico, os dois ao quadrado, é 1 sempre, né? Então, esse é 1 sobre o cosseno hiperbólico ao quadrado de x, que é justamente, por definição, a secante hiperbólica ao quadrado de x. Tá? Então, assim como no caso clássico, aqui nós temos respeitado também a mesma analogia. Tá? A derivada da tangente hiperbólica é a secante hiperbólica ao quadrado de x. Beleza, pessoal? Bom, e aí como exercício para vocês, eu deixo para vocês calcularem a derivada das outras três funções hiperbólicas, tá? Observe que elas vão ter uma certa similaridade com algumas pequenas diferenças em relação às funções usuais, né? Da trigonometria não hiperbólica, digamos assim, né? Lembra que a derivada da secante, por exemplo, é secante tangente. A da secante hiperbólica já é menos secante hiperbólica vezes tangente hiperbólica. Então, nesse contexto, a gente tem algumas mudanças, mas ainda a gente percebe alguma similaridade, a menos de às vezes trocar o sinal ou não, tá? Então, façam esse exercício aí, é bem tranquilo, tá? É só usar mesmo, observe que a secante hiperbólica é 1 sobre o cosseno hiperbólico. Então, você usa a regra do quociente, porque você sabe quem é a derivada do 1 e quem é a derivada do cosseno hiperbólico, que é o seno. Então, hiperbólico, né? Então, você pode usar a regra do quociente, que rapidamente você vai chegar à conclusão que a derivada disso é exatamente o que está, justamente o produto da secante hiperbólica com a tangente hiperbólica multiplicado por menos 1, né? O menos disso daí, né? O inverso aditivo disso. E as outras duas é a mesma coisa, tá? A cossecante hiperbólica é 1 sobre o seno hiperbólico, então você pode usar a regra do quociente, e aqui é a mesma coisa, é 1 sobre a tangente hiperbólica, coloca a regra do quociente que você vai ser feliz e vai conseguir provar isso sem nenhum problema, tá? E aí, se quiser, a gente pode... Vamos fazer só mais um exemplo para terminar a aula, então. É combinar alguma dessas derivadas que nós conseguimos com a regra da cadeia. Só para
brincar um pouco. Ó, por exemplo, se o nosso objetivo fosse encontre a derivada da função f de x igual ao cosseno hiperbólico de raiz de x, por exemplo. Então eu tenho uma composição, né? F de x é o cosseno hiperbólico da raiz de x. Nesse caso aqui o domínio é x maior ou igual a zero. Né? O domínio aqui são os valores de x maior ou igual a zero. Certo? X real, x maior ou igual a zero. Bom, então, usando a regra da cadeia, como é que ficaria isso? Deixa eu fechar aqui para não confundir, né? Porque aqui eu preciso usar o espacinho aqui. Então, usando a regra da cadeia, pela regra da cadeia, observe que a derivada de f, nesse caso é o que? É a derivada da função de fora aplicada na função de dentro, seno hiperbólico aplicado na função de dentro, vezes a derivada da função raiz de x, que é x elevado a meio. Né? Então vai ficar meio de x elevado a menos meio. Certo? Que é 1, que é meio menos 1. Né? Meio menos 1 é menos meio. Tá bom? Essa é a derivada de raiz de x. Então, só para deixar isso numa expressão um pouco mais amigável, isso no fim das contas eu vou ter o seno hiperbólico aqui no denominador, no numerador, e aqui no denominador eu já tenho 2, e esse x elevado a menos meio, ele pode vir aqui para baixo como x elevado a meio, vulgarmente conhecido como raiz de x, certo? E aqui, obviamente, precisamos que o x seja diferente de zero, né? Então, para x então maior que zero, porque o domínio da função original são os números maiores do que ou iguais a zero, mas essa função não é derivável no zero, porque aqui a gente precisaria colocar o zero no denominador, e isso é proibido, é pecado, faz o mundo explodir, e a gente não quer fazer isso, tá, pessoal? E aí, eu incentivo vocês a fazerem os exercícios dessa sessão, é a sessão 3.11 do livro de James Stewart, 8ª edição, cálculo, volume 1, sempre gosto de repetir. Tem um monte de exercícios que vocês podem fazer aqui, ó. Tem um aqui, o 51, por exemplo, é bem legal, que ele fala sobre uma linha de telefone que é pendurada e a forma e o formato que essa linha descreve no espaço é dada por uma função que depende do cosseno hiperbólico, por exemplo. Aí ele pede para você calcular a inclinação daquilo. Se você tem um desenho mais ou menos assim, ó, você tem duas coisinhas segurando, aí você tem uma linha aqui, que é uma linha de energia. Aí essa curva amarela é dada essa curva amarela, ela descreve uma função, o gráfico dela descreve uma função que depende do cosseno hiperbólico, e a questão pede para você encontrar qual é a inclinação dessa linha com o chão, nesse ponto aqui que a linha encosta o poste onde ela está firmada, certo? Sabendo que essa linha descreve uma função que depende da função hiperbólica. Então é bem legal porque você vai usar derivada, enfim. Fica bem bacana resolver exercício dessa forma. Tem exercícios teóricos também, vários. Exercício de você fazer conta. Tá? Tem um aqui que é interessante, ó, que esse é legal para vocês tentarem provar, ó, é que a gente tem uma identidade legal entre o cosseno hiperbólico e o seno hiperbólico. Quando você soma os dois, quando você soma o cosseno hiperbólico de x com o seno hiperbólico, isso é sempre a exponencial de x, tá bom? Então isso é bem legal também, tá? É um bom exercício para vocês fazerem. E é muito fácil, tá? Como é que você resolve esse exercício? Cosseno hiperbólico de x, joga quem ele é aqui, joga quem é o seno. Você vai cancelar algumas coisas, aí vai sobrar 2 exponencial de... Isso, vai sobrar 2 exponencial de x sobre 2, porque o exponencial de menos x aqui vai cancelar o exponencial de menos x aqui, aí vai ficar 2, aí vai ficar exponencial de x mais exponencial de x, que é 2 vezes exponencial de x, dividido por 2, porque tem um 2 aqui no numerador de ambas as parcelas. Então, no fim, sobra só isso. Tá? Então, é uma identidade bonitinha também, e que mostra que a gente tem uma forma de simplificar a soma dessas duas funções usando apenas a função exponencial. Tá? É bem legal
observar isso também, tá? Esse é o exercício 9, tá? E o 10 é parecido com esse, só que o cosseno hiperbólico menos o seno hiperbólico sempre é exponencial de menos x, tá? É muito fácil provar isso também, é só jogar quem são os caras, começar a eliminar termos que aparecem o cara e menos ele, do outro lado, vira zero, e isso vai sobrar só exponencial de menos x mesmo, tá? Então é bem tranquilo, são exercícios que valem a pena vocês fazerem para exercitar a sua capacidade de raciocinar e também de lembrar das propriedades que a gente tem das funções hiperbólicas, tá bom, pessoal? Então, isso acho que fechamos o capítulo 3 do livro de Stewart. Na próxima aula a gente já vai entrar no capítulo 4, que tem como título Aplicações da Derivação, né? Mas digamos que por enquanto é na própria matemática, né? No próprio cálculo. A gente vai ver como usar as noções de derivada e segunda derivada, por exemplo, para esboçar gráficos, né? Saber coisas sobre concavidade, descrever máximos e mínimos de funções que tem a ver, se essa função estiver modelando algum comportamento, tem a ver com otimização, se você quer otimizar alguma coisa, né? Em que você consiga modelar essa coisa a partir de uma função de uma variável, você consegue usar esses conceitos para poder aplicar num problema do dia a dia, certo? Mas é isso, eu não vou falar muito mais não, porque na próxima aula a gente já vai começar a falar dessas coisas e eu não vou estragar tudo para vocês, tá? Então, como sempre, eu me diverti bastante, espero que vocês tenham se divertido também. Um bom dia, boa tarde, boa noite, um abraço para todo mundo e até a próxima aula. Tchau, tchau. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not be right for some.